Olá, bom dia, gente. Bom dia. Professora, eu vou desligar minha câmera rapidão aqui, tá? Tá. Gustavo Henrique, Yasmin, Marina. Ok, chamada por enquanto. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre tempo e clima. Vocês sabem a diferença de tempo e clima? Sim, a gente já aprendeu. A gente já Sim. falou sobre isso ou não? Já Falou. Falou? O tempo é como tá. O tempo. E o clima Gente, eu não tô conseguindo escutar vocês, tá muito baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Marina. Você estava falando, Marina. é que o tempo ele é daquela semana, o clima como tá. E o clima, ele é predominante daquela região. A senhora falou que ele muda parece que uns 30 anos. Isso, são dados de 30 em 30 anos para saber. Isso. E para que a gente usa o tempo? A gente já viu também? O tempo a gente Sim. usa para poder. Não, o tempo a gente aprendeu. Para que a gente usa o tempo? Aprendeu. E aí, gente? Tempo a gente usa para a gente poder sair de casa e a gente sabe se vai chover ou não vai, ou a gente vai para outra parte do país ou do planeta e a gente tem como saber qual é a previsão do tempo naquele lugar e saber se vai ser frio ou quente, se leva mais roupa de frio ou mais roupa de quando está calor, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que vai... Tempo atmosférico. Isso, é o tempo atmosférico que acontece naquele dia, naquela semana, ou que vai acontecer naquele mês, mas não é como o clima, que ele não é imutável, mas ele demora muito tempo para mudar e pode chegar a não mudar realmente, tá? Aí nós temos essa situação também do tempo atmosférico, importância em relação, por exemplo, a quando uma pessoa vai fazer o plantio de soja, ou plantio de arroz ou feijão, o que seja, né? E aí, nessa parte, quando a pessoa vai fazer esse plantio, você tem uma relação aí da pessoa ter que saber se vai, qual é o período de chuva, qual é o período que não vai chover, quando vai chover muito ou pouco. Então, através do estudo climático, na verdade, do tempo naquela região, naquele período, que você vai saber se vai ser melhor plantar naquela época ou não, certo? Então, é isso aí. Sobre o tempo e clima, então, tá bem claro, né, gente? Eu falei com vocês, foi em videoaula? Foi, né? Foi. Foi? Clima e massas de ar. A gente já viu sobre as massas de ar? Não. Não? Então, massas de ar está na página 359. Eu peço que vocês peguem o livro de vocês, abram e para poder ficar mais fácil, tá, gente? Gente, eu preciso que vocês deixem sempre o microfone desligado. Só liga quando você tiver alguma pergunta, tá? Na verdade, eu acho que a gente já falou sobre as massas de tempo. Já? Do sol, daí... Professora, já falou? Já? Das massas de ar? Que tem influência aí, as massas de ar, ela leva a característica do lugar onde ela tem de origem. Então, a região aí que é da área polar, né? Então, ela vai trazer as características polar. Se é a região polar e úmida, então a região do Polo Sul, por exemplo, vai ter influência de ser
uma massa de ar fria e úmida. E aí você tem a frente fria, que seria, ou então a frente quente, quando você está num período de calor e você tem uma massa de ar fria chegando, é chamada de frente fria. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, nas correntes marítimas, que você tem aquelas regiões onde tem maior salinidade da água nos oceanos, ou então maior quantidade de mais quente ou é mais fria, certo? E ela leva características de origem, da sua origem. E com o passar, ela vai perdendo as suas características também. E no caso das massas de ar, aqui no Brasil existem períodos específicos de massas de ar específicas das regiões, em que vão influenciar vários estados, várias cidades aí do Brasil. Então, você tem a massa de ar equatorial continental, que fica lá na Amazônia, e ela vai ter influência em várias outras partes do Brasil, e ela é quente e úmida, né? Você tem a massa de ar tropical atlântica, que ela vem da região do Oceano Atlântico, só que ela é como se fosse um ar movimentando, que tem características específicas ali, né? Que ela é uma seca, por exemplo, e fria, ou então é quente e úmida. Então, cada uma tem características específicas aí, certo? Então, durante o verão e durante o inverno, qual massa de ar que durante o verão atinge aqui a região de Goiás? Então, é equatorial continental, que é a massa de ar que vem lá da Amazônia. Por isso, quando fala das chuvas que vêm aqui para nossa região, vem da Amazônia, realmente isso é verdade, tá, gente? E aí, quando a gente fala em época de frio, é a tropical atlântica, ela é seca e fria, tá? Ela perde sua umidade ali próximo na região litorânea e chega até pra gente em período de inverno aqui pra gente, certo? O nosso inverno, ele é frio e seco e o nosso verão é chuvoso e quente, certo? Isso é bem tranquilo, né? Sim. Ana Luísa, você por aqui, uma raridade. Rafaela, essa pessoa chamada Rafaela aí, ó, tá com a câmera desligada. Eu não tenho nenhuma notificação do Colégio Imaculada que pode ficar com a câmera desligada. Sérgio, você acabou de ligar a câmera porque eu estou dando bronca nas pessoas que estão com a câmera desligada. Marcos Vasconcelos. É Ana Clara. Ana Clara. A Ana Clara, tudo bem, pode ficar com a câmera desligada porque não tem como, né? Pelo jeito. Agora, a Rafaela, eu não tenho nenhuma notícia que você pode ficar com a câmera desligada. Sérgio, se você desligar mais uma vez a câmera, eu coloco falta para você. Isso vale para as outras pessoas também, é com a câmera ligada o tempo inteiro, tá certo? Então, vocês já ouviram falar sobre chuvas orográficas? Não? Então, não. Tá. Chuvas orográficas são chuvas que acontecem por conta de uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um desenho para poder melhorar a situação para vocês entenderem. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Nós temos um morrinho. Oh, Nhaca, eu queria era o... tá meio tenso. Não dá. Eu não sei onde tá, não é linha. Quando você tem um morrinho, tá? De um lado, e você tem uma nuvenzinha que chega aqui, e ela vai passar nesse morrinho aqui, tá? Então, o que acontece? Você tem um morrinho daqui do lado, e vem a chuva, né? Forma-se nuvens, e essa nuvem vai chegar aqui nesse morrinho e vai chover nessa região, tá? No que ela chove nessa região aqui, ela vai ter uma região de chamada chuvas orográficas. Então, a chuva que acontece por conta de uma barreira física de uma montanha, um morro, algo do tipo, tá?
Isso é muito importante em relação, por exemplo, às chuvas que chegam aqui para a gente da massa equatorial continental. O que acontece? A região ali da Cordilheira dos Andes é onde tem uma barreira gigantesca cordilheira, então tem a floresta amazônica, em que formam nuvens, batem na Cordilheira dos Andes e vêm para a região nossa central do Brasil, tá? Outra região no Brasil que acontece muito chuvas orográficas é no litoral do Nordeste. E nesse litoral do Nordeste, nós temos aí uma região em que você tem o Planalto da Borborema. Vocês já ouviram falar desse Planalto? Não? Não. Não? O Planalto da Borborema... Caroline, por que você tá com a câmera desligada? Ué, professora, aqui pra mim tá parecendo que eu tô ligada. Não, tá desligado aqui. Agora deu pra ver você, antes não tava. Ô, professora. Tá travando. Esse Matheus Carvalho, ele é o Lucas, eu, no caso. Tá travando, Soro. No caso, eu tô no computador, aí não tem como ligar a câmera. Pois é, aqui pra mim não tá travando, tá, gente? Então, O meu tava travando demais e parou de passar a sua imagem. Aí só ficava tudo branco. Tá. E minha câmera tava... Olha só, eu preciso continuar o conteúdo, gente, por conta do... Só liguem o microfone se forem fazer pergunta. Eu preciso continuar o conteúdo por conta do nosso tempo. Vocês sabem que é mais corrido pra gente, que a gente só tem uma aula, né, por semana. Então, eu preciso realmente adiantar. Nessa situação, quem tá com a câmera desligada, liga a câmera. Se ficar travando, observe se você não está navegando com um monte de coisa e utilizando a internet para poder atrapalhar a conexão. Tá? Aqui para mim não está travando, mas eu não estou mexendo na internet, navegador está tudo desligado para poder dar certo a aula, senão não dá, fica travando mesmo. Então, olha só, nessa situação, todo mundo deu para poder entender o que é as chuvas orográficas? Uma barreira natural, um morro em que vai fazer com que a nuvem não passe para o outro lado, então vai ter um período, uma área aqui onde vai ter chuva e do outro lado, área que não vai ter chuva, ou se vier chuva é do outro lado que vem aqui, mas a nuvem ela não consegue ultrapassar essa barreira, certo? Também acontece no Planalto da Borborema, que fica lá na região Nordeste, por isso que o Nordeste não chove. Por isso que existe uma região chamada semiárida no Brasil, tá? Porque existe o Planalto da Borborema, esse planalto que está ali na região Nordeste, vem a chuvazinha da região do litoral, bate ali no Planalto da Borborema, não deixa a nuvem passar para o outro lado e chove nessa região aqui do litoral todo. Então, no litoral chove, só que do outro lado aqui, ó, do Planalto da Borborema, a região Nordeste é região semiárida. Tá? Região de muita seca. Deu para entender aí a situação, gente? Tá tranquilo? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então, eu quero que vocês peguem e escrevam no livro de vocês aí, na página 360, o que são chuvas orográficas. Escreve aí, ó, chuvas orográficas. São chuvas que ocorrem quando uma massa de ar úmida vai de encontro com obstáculo, relevo. Uma massa de ar... Qual página, professor? Quê? Página? 360. São chuvas que ocorrem quando a massa de ar úmida vai de encontro com um obstáculo. Aí você coloca entre parênteses o relevo. Você desenha aí uma montanha, nuvem batendo na montanha e chovendo desse lado, tá bom? Então, Professor, em que capítulo? Nossa, gente, é para escrever no capítulo que a gente tá aí, capítulo 4. 360. Tá, agora vamos passar sobre climograma. Eu preciso continuar o conteúdo porque nós temos que fazer uma revisão para o simulado de vocês a aula que vem. E eu tenho muita coisa ainda para falar a respeito para vocês, tá?
Então, eu vou compartilhar aqui para a gente entender o que é o climograma, como identificar esse climograma, tá? Olha só, climograma. Esse é um climograma de São Paulo, tá? E aí nós temos as barrinhas. Eu quero que todo mundo preste muita atenção. Tem que olhar aqui para poder ir explicando, senão vocês não vão entender. Gustavo parece que está olhando para o outro lado em vez de olhar para a câmera. Olhar para o computador. Meu livro está aqui, ó. Tá, mas não está no livro isso especificamente, esse que eu estou mostrando. No livro tem outros, está na página 361. Eu quero que todo mundo esteja com o livro na página certa aí para observar. Só que, primeiramente, olha o que eu estou mostrando no computador para ficar mais fácil de identificar, tá certo? Então, olha só. Climograma de São Paulo. Sempre essas barrinhas, elas vão ter aqui embaixo os meses, tá? Então, vai de janeiro a dezembro. E aí você tem a quantidade de chuva que tem nesse período aqui de janeiro. Quanto de chuva teve nesse ano, nesse período de janeiro? Em São Paulo. Quanto de chuva desse ano, nesse período de fevereiro, aqui nessa cidade de São Paulo. Então, ele vai janeiro, fevereiro, março, abril, e assim vai até dezembro, tá certo? Então, as barrinhas azuis é a quantidade de chuva. E essa parte aqui de cima, ela é a temperatura. Então, de um lado, você tem a temperatura aqui, ó, de 0 graus até 25 graus Celsius. Quanto que tem de temperatura? Em torno de 23 graus, o máximo, e o mínimo chega a 15 graus. Tá certo? Dá para poder identificar, né? E de cá, quantos milímetros? No período de junho, deu menos de 50 milímetros de chuva. No período de maior quantidade de chuva, chega a 240, 230 milímetros de chuva, o óleo de cal, que é precipitação, que é a quantidade de chuva aí da região. Só liga o microfone se for falar por conta de pergunta, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão muito difíceis a pergunta de vocês. Deu para entender como que analisa o climograma? Se, por exemplo, eu perguntar qual o período de menor quantidade de chuva em São Paulo nesse climograma, qual que é a resposta? Gustavo? Gustavo? Você falou o quê? Julho? Julho? Não. Agosto. Agosto, isso daí. Yasmin tinha respondido aí que era agosto, né? Menor quantidade de chuva. E aí, qual é o período de maior quantidade de chuva? Janeiro. Janeiro. Aqui, ó, é a maior. Quando é o período de mais frio? Em julho. Em julho? Tá aqui, ó. Certo? Então, o que que acontece? Vocês vão observar o seguinte, que quando diminui a quantidade de chuva, também está diminuindo aqui a quantidade de frio. Então, no inverno, que é a época mais fria, o inverno, tem menos chuva. E no verão, tem mais chuva, certo? O período de maior intensidade, isso daqui é uma média, tá, gente? Claro que vão ter dias aí que vai fazer 30, 40 graus, talvez, e dias que vão fazer menos graus, e aí você coloca a média da temperatura nessa região aí. Então, você vai ter período maior aí, que seria aqui, ó, janeiro, fevereiro, é mais quente. Principalmente fevereiro é mais quente do que as outras épocas do ano, tá bom? Então, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses mais quentes em São Paulo, nesse climograma. Agora, eu quero que vocês observem aqui esses outros 3 climogramas, tá? Ele está mostrando o seguinte, nós temos Bagé, que é o Rio Grande do Sul. Eu falei para ligar o microfone só quando for falar ou fazer pergunta. Tem alguém querendo fazer pergunta? Olha só, nós temos então, não precisa escrever o nome certinho, você já sabe, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada um é um mês,
certo? Então, você tem um período aí no Rio Grande do Sul, o quê? Que você tem chuva pra caramba o tempo inteiro, né? Você tem maior intensidade de chuva aí nesses meses aí de junho até outubro tem maior quantidade. Fevereiro e maio também tem maior quantidade de chuva, tá? Só que o frio aqui, ó, nessa região, por isso que no Rio Grande do Sul pode sim chegar a nevar em algumas regiões. Por quê? Chegar aqui, ali, coloca 10 graus, 12 graus, mas existem regiões lá em que chega abaixo de zero e se tem chuva, você tem neve, certo? Aí você tem aqui na Amazônia, por exemplo, tem muita chuva durante o ano todo. Só que você tem um período de seca, na verdade é um período da Amazônia em que chove menos. Então, em vez de chover muito todos os dias, vai chover todos os dias em menor quantidade, certo? Então, você tem um período de muita chuva, tem um período de um pouco menos de chuva. E a temperatura é o quê? É quase a mesma, certo? Você tem uma variação aqui pouca nesse período aqui, mas você tem a temperatura quase a mesma. Aqui, essa região, Macau, Rio Grande do Norte. Então, nós temos período de muita chuva e é onde tem maior quantidade de calor. E períodos de menos quantidade de chuva e mais frio, certo? Então, como tarefa de casa para vocês, tem um formulário na plataforma de vocês. São 4 questões valendo nota e uma questão extra, tá? Então, você pode tirar o máximo 4 pontos. Se você errar um ponto, uma questão, mesmo assim você pode ter, levar com 4 pontos ao todo, tá? Então, 374 a 382 também é para ser feita. Qual é a situação nossa? Nós temos, como eu falei, geografia. Nós estamos tendo uma aula só de geografia. O conteúdo de vocês é grande, é muita coisa. Então, nós estamos sendo um pouco prejudicados aí. Para poder não ficar prejudicado realmente, o que nós estamos fazendo? Estou tentando correr com o conteúdo aqui com vocês e passando muita tarefa de casa. Então, eu preciso que vocês façam essa tarefa de casa. Todas. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou listar todas as tarefas e vai valer nota, com certeza, tá, gente? Tá tudo anotado, cada dia que eu passei tarefa, tudo certinho. E a quantidade, qual página, tudo. Gustavo, presta atenção. Olha só, essa tarefa do formulário que eu passei para vocês, ela precisa ser feita o mais rápido possível. Preciso que vocês façam a tarefa do formulário. Todo mundo faça, tá bom? Então, quem não fez as tarefas anteriores, os formulários anteriores lá, façam, por favor. Ah, tá faltando, eu fiz, só que não apareceu o que eu fiz. Então, é porque ou você não clicou em enviar, ou você enviou e eu não tinha colocado ainda a barrinha para colocar o nome completo. Você tem que fazer de novo, tá certo? E nesse agora já tem a barrinha para colocar o nome. Precisa colocar o nome e fazer todo o formulário certinho. Rapidinho vocês fazem. Tá? É esse conteúdo aí sobre tempo e clima e sobre o climograma. O climograma ficou tranquilo, gente? Todo mundo? Vocês vão ter que identificar a barrinha azul, né? No caso, quando tem como ver, é sempre a barrinha é a quantidade de chuva e o risquinho a temperatura. O vermelho, quando ele tá mais para baixo, quer dizer que tá mais frio? Exatamente. E quando ele tá mais acima, ele tá mais quente. Eu vou mostrar aqui para vocês novamente para poder ficar mais... Tem alguém com o microfone ligado aí que tá dando interferência. Obrigada. Então aqui, ó. Quando ele tá mais baixo, gente... Quando ele tá mais baixo aqui, ó, ele tá mais frio. Quando tá mais alto, tá mais quente. Que lado que você vai saber que é mais quente ou mais frio? Olha aqui é precipitação. Precipitação significa chuva. Então, daqui eu vou saber os milímetros de chuva. Daqui a temperatura. Então, a temperatura que vai ter aqui é relação à curvinha, certo? E a precipitação são a quantidade das barrinhas.
Então, aqui, ó, nessa região aqui mais baixa, que chega em torno de 12 graus, tá? A média, mais ou menos. E em torno de 25 graus, o mais alto, tá certo? Então, aqui, mais frio, essa barrinha aqui mais baixa um pouquinho, chega a 24 graus, né? E mais quente, 25 graus. Claro que a sensação térmica é diferente, de acordo com a característica climática ali, vai diferenciar a sensação térmica de acordo com a quantidade de chuva, a intensidade, se você está numa área de mata fechada, você está numa área aberta, você está numa área de devastação dessa mata ou numa área de cidade, tudo vai influenciar, tá, gente? Aí aqui também, ó, mais baixo, você vai olhar aqui, temperatura, essa curvinha. Então, mais baixo aqui, região 25 graus, né? E mais alto, chega a 27 e pouquinho, tá certo? E milímetros você vai observar de cá. Agora, deu para poder entender de verdade todo mundo, gente? Se não conseguiu entender, fala, agora é o momento. Tá bom? Isso daí vai estar tarefa na plataforma e depois eu vou passar para vocês, tendo prova, coisas do tipo, futuramente... Professor, fala, Gustavo. quando, tipo, chove mais, a temperatura é mais elevada? Não necessariamente. Existem lugares nos quais vai chover mais e vai ser a temperatura mais baixa. Depende do lugar, do clima do lugar, tá? Então, a temperatura você vai observar no risquinho e a barrinha você vai observar a quantidade de chuva, certo? Sim. Precipitação. Entendi. Isso. Então, deixa eu ver se eu pego outra aqui para ver. Olha só aqui, ó. Aqui chove muito, tá? E nós temos aqui isso na China. Então, chove muito nesse período aqui e a temperatura é quase a mesma o ano todo, né? Você tem período aqui que chove muito e aqui chove menos, só que a temperatura é quase a mesma também. Essa daqui, se não me engano, é no Brasil, só que é na Paraíba, não sei, algo do tipo, tá? E existem vários outros climogramas que mostram aí essas diferenças. Por exemplo, na página 361 do livro de vocês, ele mostra aí, é só vocês observarem. No livro de vocês, abre o livro e olha lá, ó. Tem esse gráfico aqui de baixo, que eu queria que vocês observassem, ó, que é na Argélia. Esse gráfico, ele tem uma temperatura mais alta nesse período aqui e, na verdade, a chuva é minúscula, quase nada. Tá certo? No período de maior temperatura é o período que não tem nada de chuva. E no período onde é mais frio é o período que tem chuva. Só que aí você vai ter o quê? Temperatura, se for observar, tá ao contrário. Você tem que observar lá em cima, onde é a temperatura e onde é precipitação. Podem mudar o lado também, tá bom? Então, vocês vão observar a temperatura aí, eles chegam o mínimo 15 graus e o máximo em torno de 27, 28 graus, tá? Tem que tomar cuidado, porque se você olhar ao contrário, fica parecendo que a temperatura é 80 graus o mínimo e 260 o máximo. Na verdade, aquilo ali é milímetro. Não existe temperatura para a gente sobreviver acima de 60, 80 graus. Não dá, né, gente? Chega até os 50 graus, a gente tá até 40 graus, você tá morrendo de calor. Fica lógico agora vocês sentados em casa. Juliana, bom dia. Oi, bom dia, Marcelo, tudo bem? O Sérgio e a Rafa, se não tiver com a câmera aí, o Marcos. Ai, o bom, Mateus, Sérgio, você tá com falta então comigo, porque eu tinha avisado você. Como? A Rafaela também, o Lucas, esse Marcos Vasconcelos Cunha, que eu não sei quem que é. Vocês sabem, gente? É Ana Clara. Ana Clara. Marcelo, eu tô no computador. Certo. Então avisa. Eu avisei na aula passada. Passada, Rafaela. nessa não. Ah, tá. Rafaela também, então, tá com a câmera desligada aí. Eu Eu vou colocar falta aqui. Tá acabando.
Tá. Vai colocar falta no Ana meu? Luísa, Ô, as férias, né, Ma- Ana Luísa? O Marcelo. esse... Escuta, Juliana. Oi, Marcelo. Matheus Carvalho, gente. Quem que é esse Matheus Carvalho? Sou eu. Lucas, é o É o Lucas. É o Lucas. Que vai estar com falta também, porque não tá com a câmera ligada. Beleza. Ele tá no computador, ele falou. Ah, tá. Mas tem que avisar. Tem que avisar no colégio lá. E é a mãe ou o pai que tem que avisar, não é você em si, não. Isso. Tá. Desculpa, Juliana. Abraço, boa aula. Obrigada, Marcelo. Tranquilo. Olha só, gente. Como tarefa de casa, então, eu vou colocar, tá? Já na plataforma, se não me engano, já tá para vocês lá. O formulário são 5 questões ao todo. Façam as 5 questões, tá certo? E façam a tarefa de casa, 374 a 382, tá bom? Então, na próxima aula, eu acho que nós vamos ter que fazer a revisão para o simulado, certo? Qual? E aí, Professora, fala de novo as páginas, por favor. 374 a 382. E aí a gente ia falar sobre a vegetação no mundo. Eu vou tentar antecipar um pouquinho. Se não der para a gente terminar esse conteúdo sobre a vegetação no mundo, em agosto eu volto e dou uma pincelada aí nisso daí rapidinho, tá certo? Olha só, sociedade e clima. Tem alguém ouvindo rádio e fica deixando o microfone ligado. Ou televisão, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Isso é falta de respeito, tá? 369, só liga o microfone quando quer fazer pergunta. Sociedade e clima. Ele está mostrando aí na 369, o ser humano, ele se adaptou de acordo com as necessidades, de acordo com a localidade, tá? Então, regiões polares, por exemplo, antigamente não existiam pessoas morando, hoje em dia tem gente morando, né? Então, tem estudos que demonstram que o início da civilização humana iniciou na região da África, do continente africano, tá? E aí, ali no continente africano, as pessoas iniciaram, né, a sua vida e elas foram migrando para outras partes do planeta e foram modificando seus hábitos, suas formas de viver, de alimentação e tudo mais, tá? Então, por conta da alta tecnologia hoje em dia, a gente não precisa, por exemplo, estar na região polar usando um monte de pele de bicho de tudo quanto é jeito, né? Você tem materiais sintéticos em que tem um isolamento térmico muito bom e consegue roupas mais leves para o frio, em que esquentam, deixa a pessoa protegida realmente, tá certo? Então, isso é tecnologia. Formações vegetais no mundo. Então, a gente passa para 371. E ali você vai ter que pensar o seguinte, a vegetação do planeta, ele vai ser diferente de acordo com o clima, com a quantidade de solo, com a quantidade de água, tá? Que vai receber ali naquela região, certo? As características do solo também vai ter influência na vegetação, na formação vegetal. Então, nós temos algumas formações vegetais importantes para a gente saber aí a respeito, tá? Então, floresta pluvial tropical, por exemplo. A floresta tropical, ela tem o que como características? Regiões onde tem maior quantidade de calor e regiões as quais tem muita chuva, certo? Um solo mais fértil. Então, essas floresta temperada ou floresta tropical, ela vai estar entre os trópicos. Então, são essas regiões aí onde tem o verdinho. Ela está entre o trópico de Câncer e Capricórnio, que é essa região. Então, você tem no Brasil, a Amazônia, tem floresta do Congo no continente africano e na região da Oceania também tem região de floresta tropical, tá bom? Então, é essa faixa, lembra da latitude? Latitude do cachorrinho que late, que é assim, certo? Então, a latitude aqui que vai ter interferência no tipo de vegetação da região, tá bom? Então, vocês vão pensar árvores altas, muita árvore, mata fechada e rios largos pra caramba, tá certo? Isso daí você vai lembrar de floresta tropical,
ok? Ou floresta pluvial. A floresta temperada, lembra da divisão da faixa também? A temperada, ela vai estar na região ali entre os trópicos, né? O trópico de Câncer circular ártico, o trópico de Capricórnio circular antártico, tá bom? Então, no globo, a parte tropical, floresta tropical, principalmente, tá? Dependendo da quantidade de chuva. Claro que existe o deserto do Saara, por exemplo, em que o deserto está na faixa tropical, só que ali não chove, então é o deserto, tá certo? E a maior incidência de raios solares também nessa região tropical. Na região temperada, você vai ter a floresta temperada. Floresta temperada, vocês vão lembrar daquela plano de fundo do computador, vocês já devem ter visto, que tem as arvorezinhas, e essas arvorezinhas, elas são todas em época de outono, né? Você tem primavera, outono, inverno, verão. Ele, na verdade, ele é bem definido as estações do ano, não é nessa sequência, né? Mas você tem o verão, outono, inverno e primavera. Bem definidinho. E nessa definição bem bonitinha ali, você tem, na época de primavera, vai ter florzinha as plantas. As árvores vão ser cheias de flores. Na época de inverno, tudo sem folha. E aí você vai ter neve. Ou então vai ter o pinheirinho ali, assim, que tem folha, só que é uma folha diferenciada e você tem a neve. E você tem período de outono, que é muito característico também, que as árvores, elas perdem suas folhas todas e fica aquele tanto de árvore, tudo amarelinha, ou então vermelhada, meio marronzada as árvores, e caem, fica aquele tapete de folha, assim, ó. Isso daí é a floresta temperada, vocês vão lembrar disso, tá bom? Deu para poder identificar o que é floresta temperada? Lembra do fundo de plano de fundo do computador. Muita gente já deve ter visto, né? E aí, nessas, você vai lembrar aí também onde tem as caducifólias, que são as árvores em que elas perdem suas folhas, né, no período para poder aguentar um inverno rigoroso, tá certo? E vocês vão lembrar também das coníferas, que são árvores que têm formato de cone, que são, por exemplo, os pinheiros, que é dessa região também temperada aí, tá bom? As tundras são regiões polares, tá? Muito, muito frio, e aí você tem um musgo, uma vegetação bem rasteira, tupinha e tal. Savana, a gente vai lembrar da nossa região, onde a gente mora, né, que é o cerrado brasileiro ou então a savana africana, que também é na região da faixa tropical, tá certo? E a região que tem maior quantidade, tem muita biodiversidade, muitas plantas diferentes, animais, assim por diante. A diferença que nós vamos ter aqui pra gente é que as árvores são menores do que no continente africano e tortas, retorcidas pelo tipo de solo que tem aqui na região. Lá no continente africano, você tem árvores um pouco maiores, com características que aguentam um inverno seco pra caramba e um verão chuvoso, que é o caso nosso aqui, tá certo? Então, você tem aí quase que 6 meses de muito seco, né? Que as árvores perdem todas as suas folhas, elas ainda estão vivas, mas elas perdem suas folhas, né? Por conta de aguentar aí não precisar tanto de água, não precisar tanto de umidade para poder sobreviver, certo? E aí você tem no período de chuva, a primeira chuva que cai enche as folhinhas das árvores, ok? Aí nós temos o estepe pradarias, vocês vão ter que lembrar do sul do Brasil. Lá no sul do Brasil você tem uma estepes e pradarias, que é como se fosse um campo aberto, em que as vaquinhas andam lá, e são vaquinhas específicas em que são muito caras. Vocês já ouviram falar de gado de ancho? Não? Tem um tipo de carne específica em que a gordura ela se entrelaça dentro da carne, na fibra da carne. E a carne é muito mais macia e saborosa, tá? Porque esse gado, ele não fica fazendo movimento. Quando a pessoa vai para a academia e malha, ela fica com musculatura forte, né? Então, o gado, em que ele não fica subindo e descendo morro, ele vai ficar mais meio que flácido. A carne dele vai ser mais macia,